É uma alegria imensa estar novamente com vocês, aqui em Samambaia, né, embora de maneira virtual, mas, como o Marcelo falou, eu já fui a Samambaia algumas vezes, e é sempre uma alegria muito grande me encontrar com vocês e trocar experiências, né, entre colegas de Secretaria de Educação, colegas de profissão, que, né, assim como eu, vocês escolheram ser professores, e a gente acredita, né, no nosso papel de transformação a partir da nossa profissão. Então, é sempre uma alegria muito grande estar com vocês. E aí, na apresentação, o Marcelo fala que tem, além dos companheiros e companheiras que trabalham diretamente com educação infantil, tem colegas também do ensino fundamental. Quero dizer que vocês são muito bem-vindos e bem-vindas, porque quando nós pensamos na educação infantil como etapa primeira da educação básica, de fato se refere à criança de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, mas quando a gente pensa na infância, no Brasil, essa se estende até 11 anos e 11 meses, e a gente realmente, como está lá no nosso currículo, nossa pretensão, né, e é nosso dever fazer com que se entenda cada vez mais que a criança tem direito a viver a infância até o que legalmente no Brasil, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, se entende como criança que é 11 anos e 11 meses. Então, a criança tem direito a brincar, a criança tem direito a viver a sua infância protegida nele, né? Bom, e aí, essa introdução que o Marcelo faz é muito pertinente, tem muito a ver com o que a gente vai tratar nessa tarde, porque como proposta, eu trago de nós iniciarmos a nossa fala retomando a história da educação infantil no Brasil, para que a gente entenda quais são as expectativas do nosso Rio, nós precisamos saber de onde nós viemos, como nós estamos ainda nos constituindo como primeira etapa da educação básica. Então, a creche e a pré-escola, que formam a educação infantil no Brasil, nasceram com concepções e com pretensões muito diferentes, com objetivos muito diferentes. A creche surgiu como um serviço de assistência social para as crianças, filhas das camadas mais vulneráveis da sociedade, e a pré-escola surgiu como inspiração no jardim de infância, né, os kindergartens criados na Alemanha pelo Froebel, e o jardim da infância surgiu para que os filhos e as filhas das camadas mais abastadas da sociedade brasileira pudessem ter uma preparação para o ensino fundamental. E aí, por muito tempo, se caminhou dessa forma, entendendo que a pré-escola era uma opção da família e se voltava muito para desenvolver cognitivamente, intelectualmente, as crianças das camadas mais abastadas economicamente, e que a creche era para as crianças, os bebês e crianças pequenas pobres, as mães, sobretudo, precisavam trabalhar. E aí, lá pela década de 1960, 70, começa mundialmente um movimento de se pensar no direito das crianças. Claro que as famílias têm o direito e a necessidade, né, de trabalhar, e para exercer esse direito precisavam ter um lugar seguro para deixar a sua prole, mas, sobretudo na sociologia, né, começa a surgir e tomar força o ramo da sociologia da infância, antropologia da infância, psicologia da infância, e essas áreas todas foram caminhando para o entendimento de que a criança também tem direito, e que era necessário começar a pensar num outro desenho para o acolhimento e atendimento a essa faixa etária. Isso vem no mundo todo, e aí no Brasil, somente na Constituição de 1988, né, a chamada Constituição Cidadã, é que pela primeira vez vai aparecer como um direito de todas as pessoas, portanto, desde os bebês, o direito à educação.
E esse direito precisa se efetivar como um dever da família e do Estado que, agindo colaborativamente, precisam assegurar que os bebês, as crianças bem pequenas, tenham acesso à educação. Mas de 88 a 1996, pouco se caminhou, porque as coisas não mudam por decreto, né? Nem mesmo uma Constituição faz com que a chave seja girada e da noite para o dia a coisa mude, a forma de atendimento mude. Então, o que acontece em 96? A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vem estabelecer a educação infantil como primeira etapa da educação básica. E aí, agregando creche e pré-escola como os dois momentos dessa primeira etapa. E aí, se começa a pensar como fazer uma educação para a primeira infância. Uma educação, né, que seja para todos, que não tenha mais essa distinção entre crianças pobres e crianças ricas, mas que todas tenham o mesmo direito a acessar a mesma educação. E aí, os estados e os municípios, né, porque a própria Lei de Diretrizes e Bases também define que são os municípios que ficam responsáveis por organizar a educação infantil. E aí os municípios foram se organizando. O Distrito Federal, somente em 2011, a creche passa do serviço social para a Secretaria de Educação. E aí a gente começa a pensar quais são as especificidades da educação infantil. Quem vai dizer para a gente o que de fato é a educação infantil são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, um documento fundamental que todo mundo que trabalha com a educação infantil precisa recorrer com frequência, porque lá estão realmente as nossas diretrizes, né? Quais são os nossos pressupostos, quais são as concepções, as definições de criança, de escola, de currículo, tá tudo lá. E aí as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil definem que a educação infantil precisa ser ofertada em espaços institucionais não domésticos. E isso é muito importante. Tudo que a gente vai falando nessa tarde, é importante que a gente vá demarcando, porque essas especificidades da educação infantil estão sendo muito questionadas nesses momentos que a gente está vivendo. E não apenas por conta da pandemia. Antes da pandemia já tinha começado todo um processo de questionamento, embora de uma maneira muito tácita, não é explícita, mas as ações, as políticas para a primeira infância vão trazendo essa percepção de que muita coisa está sendo questionada. Então, a primeira delas, né, que as diretrizes dizem, é que a educação infantil precisa ser ofertada em espaços institucionais não domésticos. Lembram da ideia que eu falei sobre a Constituição Federal, que diz que Estado e família têm ações complementares. Então, claro que tem aquela educação que precisa ser ofertada pela família e que é ofertada pela família, mas tem uma outra que é ofertada pelo Estado, e essa se faz em instituições não domésticas. Aí a gente já começa a pensar toda essa discussão, os projetos de lei que estão tanto no âmbito distrital, quanto no âmbito federal, sobre o homeschooling, o ensino doméstico, eles batem completamente de frente, né, eles colidem contra essa concepção das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Uma outra especificidade é que a educação infantil não pode separar jamais o educar do cuidar. Lembram quando eu falei que a creche nasceu assistencialista, o jardim de infância como preparatório? Então, a educação infantil como primeira etapa da educação não aplica uma coisa nem outra. Educar e cuidar não podem se separar, eu não cuido só do corpo e eu não educo só o cérebro. Então, todas as ações na educação infantil se destinam ao mesmo tempo para educar e cuidar. Um outro ponto é que a educação infantil é e precisa ser ofertada em período diurno.
Então, todas essas ideias que já surgiram e que voltam com frequência de ofertar creche doméstica, ou, desculpa, creche noturna, não condiz com as especificidades da educação infantil descritas e delineadas lá nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. O dever, e outra coisa, o dever do Estado de ofertar a educação infantil pública, gratuita e de qualidade social. Então, o tempo todo a gente tem que pensar no plano nacional e no plano digital de educação, que foram ambos implementados em 2014 e se estendem até 2024, tem essa perspectiva de ampliar a oferta, tanto da creche quanto da pré-escola, e precisam, de fato, ser ampliados, mas sem descuidar da qualidade social, né? A qualidade pensando já, como a Mônica Batista costuma falar, né? Ela que transita muito nas nossas discussões de educação infantil, sobretudo a respeito dos letramentos, né, alfabetização, leitura, aliás, alfabetização não, porque a gente não alfabetiza, nem discute a alfabetização na educação infantil, né, discute no sentido de entender que não é o nosso papel, mas a leitura e a escrita da língua materna, sim, fazem parte das nossas ações, né, na escola da infância. Então, ela diz sempre que às vezes a gente se preocupa, né, com o bebê já pensando, com o neném pensando no Enem. Isso não pode acontecer. Não é pensando no futuro do bebê, no futuro da criança pequena, mas nas suas necessidades, especificidades do momento. E aí as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil nos dão também a definição de quem é a criança. Para esse documento, a criança é um sujeito histórico e um sujeito de direitos. Então, a criança que nós fomos, por exemplo, é diferente da criança que nós atendemos hoje. Porque era um outro tempo histórico, porque era uma outra visão da infância, era uma outra visão de educação. Então, as crianças são sujeitos históricos que se constituem no tempo em que elas vivem, né, as suas infâncias. E elas têm direitos, assegurados, inclusive, constitucionalmente, como eu falei, na Constituição Federal de 88. Então, o atendimento para a criança, e aqui eu falo em especial para os colegas e as colegas que trabalham nas instituições parceiras, às vezes os pais, as mães, as crianças, se dirigem a nós como se nós estivéssemos fazendo um favor. E não é um favor, é um direito da criança ser atendida na escola da infância, que se oferta através da creche e da pré-escola. Essa criança se constrói, segundo o documento das diretrizes, ela constrói a sua identidade nas interações e nas vivências cotidianas. Então, daí a gente já começa a pensar, né, no documento que a gente vai ver daqui a pouco, o quanto as vivências e interações são importantes para a criança constituir a sua própria identidade pessoal e coletiva da sua família, coletiva do seu grupo de escola da infância, coletiva do seu grupo de bairro, coletiva de todos os grupos aos quais ela pertence. E a criança se constitui nessas interações através da brincadeira, da imaginação, da fantasia, do desejo, da possibilidade de aprender, observar, narrar, experimentar, produzindo sentidos sobre a natureza e a sociedade. E dessa forma, ela, construindo a sua identidade, ela produz cultura, se apropria da cultura humana e produz as culturas de infância, né, como diriam os sociólogos da infância. Também esse documento vem falar sobre o que é o currículo para a educação infantil. Às vezes, quando a gente fala no currículo da educação infantil, algumas pessoas questionam, inclusive aqui no Brasil, muitas vezes, né, as pessoas, a gente viu há algum tempo, no ano passado, pediatras, mas tem currículo para a educação infantil? Sim, tem currículo para a educação infantil, porque se é educação em instituições não domésticas, é a primeira etapa da educação básica e tem um currículo, mas a concepção desse currículo não é de uma organização em disciplinas, em áreas do conhecimento, em conteúdos a serem vencidos, mas o currículo se organiza como um conjunto de práticas que articulam as experiências e os saberes das crianças
com os conhecimentos do patrimônio cultural, artístico, tecnológico, desportivo, e tudo que foi produzido pela cultura humana no decorrer dos séculos. E esse currículo tem como objetivo a promoção do desenvolvimento integral das crianças. E aí a gente precisa ficar muito atento, porque pelos documentos que o MEC tem lançado nos últimos tempos, a gente vê tacitamente um questionamento sobre essa concepção de currículo e sobre esse objetivo do currículo de promover o desenvolvimento integral e não apenas o cognitivo das crianças, de atender às suas necessidades no momento presente e não com a expectativa para prepará-la para a alfabetização, para o ingresso no fundamental, para o desenvolvimento cognitivo. Bom, e aí, esse documento também traz termos que são muito importantes, e que, vejam, esse documento é de 2009, e nós estamos em 2020, e muitos desses termos a gente ainda não se apropriou, e aí às vezes a gente pensa assim, mas às vezes as palavras mudam, mas a coisa é a mesma. Bom, as palavras, elas têm endereço certo. Então, quando eu penso na forma, né, no verbete utilizado, esse verbete vem carregado de sentido, vem com intencionalidades. Então, por exemplo, os documentos do MEC, atualmente, vêm voltados para a educação infantil, se referindo a estudante. Lá nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e nos documentos oficiais que foram publicados após as diretrizes, você não encontra aluno, você não encontra estudante. O termo que se aplica é criança. Por quê? São crianças matriculadas na escola da infância, mas são, antes de tudo, crianças se constituindo a sua identidade pessoal e social nesses espaços não domésticos. Além de criança, um outro termo que a gente precisa se apropriar é escola da infância. A gente raramente usa apenas escola. Por quê? Porque existe já, né, um imaginário social sobre o que é a escola. Crianças sentadas, caladas, em geral sentadas uma atrás da outra, a pessoa fala, a criança escuta, escreve, copia, não tem direito a levantar, o corpo tem um espaço e um tempo muito reduzido de vivência na escola, então, que são questionáveis até para o ensino fundamental e até para o ensino médio, quem dirá para a educação infantil. Então, a gente precisa demarcar o que é a escola da infância. Ela precisa ter características específicas da ornamentação da sala. Vocês aí em Samambaia, possivelmente muitos de vocês já me ouviram falar, porque eu sempre falo que a gente, na educação infantil, ainda segue muito o estereótipo da escola do ensino fundamental. Então, a gente tem alfabeto pregado na parede, a gente tem os números pregados na parede, a gente tem as formas geométricas, a gente tem, ultimamente surgiu um negócio, né, muito absurdo, que em fevereiro eu estive aí conversando com as parceiras e a gente falava sobre isso, né? Inventaram, não sei de onde, uma ideia de o semáforo do comportamento, né, para marcar se a criança foi naquele dia, naquela jornada, foi verde, se ela foi amarelo, se ela, né, então assim, coisas que a gente ornamenta na nossa sala que não fazem sentido para a educação infantil, que não fazem sentido para as vivências das crianças. Então, a gente precisa pensar, né, o que cabe nas nossas paredes, qual a finalidade de cada papel, de cada coisa que a gente afixa na parede, no mural. Né? Então, a gente precisa pensar sobre o que é e como se constitui essa escola da infância. Um outro termo que está nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil é sobre a professora. Aqui no Brasil, a gente, e não só no Brasil, né, o mundo tem várias
vários posicionamentos políticos, posicionamentos teóricos. E aqui no Distrito Federal, nós escolhemos, né, como rede, duas teorias, como o Marcelo estava falando na introdução dele. A teoria histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica para serem as bases do nosso currículo. E aí, outras teorias, né, a gente lê, a gente precisa saber o que se passa no mundo, mas a gente precisa ler essas teorias entendendo em que medida essas teorias podem agregar, enriquecer, ampliar a nossa visão e no que elas são inconciliáveis. E aí, uma das coisas em que a sociologia da infância, por exemplo, um termo da sociologia da infância que é inconciliável com a teoria histórico-cultural, é educador. Aí se usa no lugar de professor o educador. É muito comum a gente ver pessoas que usam mais leituras da sociologia da infância, usando os educadores da educação infantil. Bom, para a teoria histórico-cultural, nós somos professores, os professores são professores, porque educadores são todos. Como eu falava anteriormente, na escola da infância, tudo é para educar e cuidar inseparavelmente. Então, a pessoa que fica na portaria é educadora, a pessoa que faz o lanche é educadora, a pessoa que faz a gestão da instituição é educadora, os monitores e as monitoras são educadores, todos são educadores. E os professores são professores. Então, professores mais professores de crianças. E aí, de novo, aquela ideia. Se eu preciso entender o que é a escola da criança, eu preciso entender o que é ser professor de criança. O Paulo Fock, que é um dos nossos companheiros de MIEB, Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, e que tem feito várias lives, eu recomendo que vocês entrem no canal do YouTube do Paulo Fock e acompanhem as várias lives que ele tem feito nesse período agora de pandemia, de confinamento, porque tem trazido várias discussões importantes para a educação infantil. E aí o Paulo Fock diz sempre assim, que nós, professores da infância, precisamos criar uma nova gramática para entender e para explicar para as pessoas o que é a escola da infância, o que é ser professor da infância, porque ser professor de criança é muito diferente, porque a gente tem um papel de escutar muito intenso, a gente tem um papel de olhar muito intenso, a gente precisa entender sobre o desenvolvimento infantil, a gente precisa aprender que, como a teoria histórico-cultural diz, o protagonismo na escola da infância é triplo, então é da criança, é do professor e é da cultura. Então, essa ideia de controle, de que eu falo e a criança escuta, não se aplica à educação infantil, essa ideia de que a criança levanta na hora que eu quiser que ela levante, não se aplica à educação infantil, essa ideia de que eu mando e a criança obedece, não se aplica à educação infantil. E aí, quando a gente pensa numa educação infantil, que tem como bases teóricas a teoria histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, isso se intensifica ainda mais, porque a nossa educação é para a emancipação, não é para a obediência, é para o pensamento crítico, não é para simplesmente fazer aquilo que o outro manda, mas para, em colaboração, conjuntamente, planejar, avaliar, falar e ouvir, né? Então, nós somos professores da educação infantil e nos apropriar dessas especificidades, que é ser um professor de criança. E aí, um outro termo que está lá nas diretrizes nacionais da educação infantil e que a gente ainda tem uma certa dificuldade de se apropriar, é que nós não damos aula, nós temos jornadas. Então, quando você olha nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, ela fala na jornada diurna, que pode ser parcial, de 4 ou 5 horas, que pode ser integral, de 7 a, no máximo, 12 horas, né? A gente pensar em num bebê, ficar 12 horas do seu dia em uma instituição de educação não doméstica é
intenso para a criança, né? Imagina, mas algumas instituições têm essa jornada. Aqui no Distrito Federal são 10 horas o nosso teto, né? Então, os bebês e as crianças bem pequenas podem ficar até 10 horas. Então, é uma jornada, não é aula. A sala não é de aula, é uma sala de referência, é sala de atividades, e que precisa ser usada assim como os outros espaços da escola da infância. A criança não pode ficar a jornada inteira confinada na sua sala de atividades. E aí isso se aplica também para o primeiro ano do ensino fundamental, isso se aplica para o segundo ano do ensino fundamental, isso se aplica para todas as crianças. Bom, e aí nós chegamos ainda nesse processo de constituição das especificidades da educação infantil, nós chegamos na Base Nacional Comum Curricular, implementada em 2017. E aí, a base que nós, como já discutimos várias vezes, né, que foi apropriada pelo nosso currículo, porque quando nós fizemos a revisão do currículo em 2018, nós já fomos nos apropriando daquilo que está na base e que nós entendemos que dialoga com, e até porque a base nasceu também inspirada nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, por isso que nós fizemos uma revisão de currículo e não um currículo novo, não fazia sentido algum, né? Porque o nosso currículo de 2014 já tinha sido inspirado e andava de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que a base também manteve. Mas a base ampliou alguns outros olhares. Então, o que a base, e em decorrência dela, e em harmonia com ela, o nosso currículo de 2018 traz? O foco nos direitos da criança. Então, qualquer ação na escola da infância precisa ter sempre em mente e estar sempre com foco nos direitos da criança, o direito a conviver, a conhecer-se, a brincar, a explorar, a participar. Tem outros, são 6 direitos, o sexto aqui me escapou agora. Mas que estão explícitos lá na base e no nosso currículo. Então, todas as ações que nós fazemos na escola da infância precisam levar em conta esses direitos da criança. E aí, a base trouxe, e o currículo abraçou, a organização curricular em campos de experiências. Por quê? Porque nós não, como o currículo descrito lá nas diretrizes, na escola da infância, nós não nos atemos à lista de conteúdos, nós não nos atemos a áreas do conhecimento, a disciplinas, a matérias. O que faz parte, né, da nossa aprendizagem que vai proporcionar o nosso desenvolvimento? As práticas sociais, o patrimônio da humanidade, que serão organizados em experiências intercampos, porque é quando eu penso em atividades, em experiências, em vivências, em propostas que pensem em desenvolver o eu, o outro e o nós. Impossível você pensar em apenas o eu, o outro e o nós. Vem também ações e vem também possibilidades de desenvolver corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, todos, né, os campos dialogam entre si. Então, quando eu proponho uma vivência para a criança, aí, de novo, trazendo aqui como exemplo, né, porque às vezes a gente começa a falar e parece que a coisa vai ficando abstrata. Então, por exemplo, eu criticava no começo que na escola da infância, a parede de uma sala de referência não cabe ter o alfabeto pregado na sua parede. E aí você me pergunta, e como que as crianças vão ter acesso à língua materna? Eles precisam ter acesso à língua materna de diversas maneiras. Então, não precisa ser o alfabeto, e nem deve ser o alfabeto, porque a letra sozinha não diz nada para a criança, mas se tem ali uma poesia, se tem ali uma canção que é importante para aquele grupo, se tem ali uma receita que o grupo decidiu fazer em um determinado momento porque tem relação com alguma outra coisa. Agora, por exemplo, a gente, junho, se não estivéssemos em confinamento, possivelmente todas as instituições estariam pulsando
pela cultura junina. E aí, os alimentos típicos, né, que a gente come nesse mês, porque é o período de colheita do milho, então a gente come pamonha, a gente come pipoca, a gente come bolo de milho, a gente come canjica. Então, em geral, né, se escolhe uma receita, esta receita, né, junto com as crianças se decide, a gente vai pôr aqui que receita, né, e aí a gente vai fazer essa receita aqui com o grupo, né, então, essas vivências são organizadas. E aí, quando você pensa, tá, eu tenho lá uma receita na minha parede, então eu vou ter, exercitar com as crianças, eu vou vivenciar com as crianças aprendizagem sobre a língua materna, que aí a gente pensa, né, na escuta, fala, pensamento e imaginação, a gente pensa em traços, sons, cores e formas, a gente pensa dos espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que aí a gente vai ver quanto, né, que é preciso para fazer, quanto de milho que é preciso, quanto de óleo que é preciso, quanto de sal que é preciso, quanto de água que é preciso para fazer a pipoca, a transformação química, né, da pipoca, do milho em pipoca. Então, você vê que é uma série de aprendizagens que estão em jogo numa vivência, numa experiência, numa forma que atende à forma de aprender da criança, do bebê e da criança bem pequena, né? Bom, e aí a gente pensa, bom, entendidas essas especificidades da educação infantil, quais são os desafios da atualidade? Porque, como eu falei para vocês, né, a gente vem se constituindo desde 2009, com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a gente vem pensando nisso, que é a escola da infância, que as crianças são sujeitos de direito, então elas têm direito a se posicionar, e aí a gente pensa na teoria histórico-cultural, que a criança se desenvolve de maneira integral, então o afeto e a cognição não se separam. Ao mesmo tempo que eu desenvolvo a fala, eu desenvolvo as emoções, desenvolvo a vontade, desenvolvo a atenção. Então, eu não separo a criança, não fragmento em pedaços. Eu sou um ser por inteiro, que por mais que em alguns momentos as minhas propostas, o meu planejamento, a minha ação intencional se centre sobre um determinado aspecto, mas os outros estão ali na periferia fazendo parte, porque a criança aprende e se desenvolve por inteiro. E aí, os desafios, né? Porque, um parêntese que a gente faz aqui, que eu acho que cabe para a nossa discussão daqui a pouco. Nós, na educação infantil, que vimos que, pelo nosso nascimento, né, nascemos de movimentos sociais. Então, as mulheres queriam e lutavam pelo direito ao trabalho, pelo direito de ter um lugar para deixar seus filhos em segurança. Depois, esse direito das famílias, sobretudo das mulheres, se une ao direito das crianças. Elas têm direito à segurança, sim. Têm direito aos cuidados, sim. Mas elas têm também direito a aprender e a se desenvolver integralmente em espaços de educação não domésticos. E talvez até por ter surgido sempre de movimentos sociais, no MEC, a gente, né, sempre teve a felicidade de ter, lá na coordenação de educação infantil, pessoas que eram ligadas a esses movimentos de luta pelos direitos das crianças. Então, o Brasil está até à frente de alguns outros países que ainda separam o atendimento de 0 a 3 do atendimento de 4 a 6. Porque em muitos países, 0 a 3 ainda é assistencialista o atendimento que se faz. Mas no Brasil, como eu dizia, como no MEC sempre teve pessoas que eram engajadas, né, as pessoas do MIEB sempre estiveram ou na coordenação, ou como assessores. Então, a gente sempre trabalhou muito vinculando a luta pelo direito dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, e discutindo com a teoria, discutindo com as vivências e vendo o que os outros países faziam. Nessa história, a gente foi aprender muito com uma regiãozinha da Itália, que se chama Reggio Emília,
aliás, a região é Emília-Romanha, e aí, né, algumas cidades, sobretudo Reggio Emília, vocês já devem ter ouvido falar, né, o Lourdes Laguzzi, foi pensando e construindo com as famílias uma educação infantil que, de fato, respeitasse os direitos das crianças. E aí, né, a gente foi construindo uma educação infantil dessa forma, e temos, desde 1996, a educação infantil como primeira etapa da educação básica, atendendo bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Só que nos últimos anos, no governo do Temer, o que aconteceu? A Rita Coelho, que tinha sido até então, né, no governo Dilma, tinha sido a coordenadora de educação infantil e que é uma pessoa que até hoje milita no MIEB, foi exonerada, e aí depois dela entrou a Carol, que é nossa, aqui do Distrito Federal, que milita conosco também no MIEB, e aí, ainda por um ano, se seguiu essa ideia de pensar nos documentos legais, respeitando os direitos das crianças, respeitando as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Mas, depois, o Temer substituiu a Carol por uma moça que não é da educação infantil. E aí, uma moça com quem nós até discutimos bastante, muito aberta, mas que não entendia nada de educação infantil. E aí começou-se uma política de revisão dos documentos, e tendo na coordenação pessoas que não transitam nem no trabalho, no cotidiano da escola da infância, nem na pesquisa nas universidades. E aí a coisa foi ficando mais difícil. E aí tudo isso quer dizer o quê? Que o desafio que hoje, nesse momento de pandemia, nós vivemos, é um desafio que já vem sendo construído desde o governo Temer, e que se intensifica agora nesse momento de pandemia. Por quê? Porque essa ideia de que as crianças aprendem em experiências, em vivências, nas relações, por meio das brincadeiras, começa a ser questionada. E aí, o Conselho Nacional de Educação, primeiro, depois o Conselho de Educação do Distrito Federal, reforça a ideia de que a gente vai ofertar para as crianças atividades impressas, atividades remotas. Hoje está a preocupação muito grande, porque o Conselho Nacional de Educação flexibilizou os 200 dias letivos, mas não flexibilizou as 800 horas anuais. E aí está aquela preocupação com que nós, da educação infantil, vamos fazer para registrar e depois recuperar, né, numa pós-pandemia, essas horas. E aí a gente pergunta, o MIEB tem trabalhado muito com isso, e aí nós aqui do Distrito Federal, né, o Fórum de Educação Infantil do Distrito Federal, temos trabalhado muito em cima dessas discussões, diálogo com a Câmara Distrital de Educação, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, com alguns parlamentares também em nível federal, enfim, discutido com diversas entidades. A Rede Nacional Primeira Infância está agindo muito intensamente sobre isso, porque como que a gente recupera um currículo que não é feito, porque a educação infantil, né, a gente trabalha as práticas sociais, então, fazer a sua higiene pessoal, escovar os dentes, tomar banho, se higienizar, se alimentar, dormir, tudo isso faz parte do nosso currículo. E isso não parou até hoje, né, graças a Deus, né, nem pode parar. Então, como que se registra? E aí uma grande preocupação é com essa ideia, que inclusive está no nosso documento, como Secretaria de Educação, e nós temos discutido muito isso, de atividades impressas. É uma porta que se abre para o apostilamento, que nós temos lutado sempre contra. Semana passada teve um grande movimento aí nas redes sociais que as experiências da infância não cabem numa folha A4, porque de fato não cabem, né? Estão aí os campos de experiência para dizer como é que as crianças aprendem. Brincando, elas aprendem na experiência, nas relações com as outras pessoas. E aí,
Isso já puxa também um grande desafio para o pós-pandemia, que o MEC está colocando, né, está com um edital aberto para a compra de livro didático para educação infantil. Então, possivelmente todos vocês já viram, e aí já deixo até o convite para a gente se engajar como profissionais da educação infantil, a gente dizer que o livro didático não se aplica à educação infantil. Porque é uma característica da escola, não da escola. É para os estudantes, não para as crianças matriculadas em instituições de educação não doméstica. Então, nós queremos muito que o MEC compre livros e que mande livro para todas as instituições e que mande livro para todas as crianças de todas as instituições, mas livros literários e não literários. Mas os não literários não são didáticos. São livros não ficcionais, livros sobre ciência, livros sobre tecnologia, livros que ajudem as crianças, livros sobre receitas culinárias. Então, são outros livros sobre os quais as crianças podem se debruçar e conhecer o mundo, mas que não se propõem ao conhecimento didático, porque não é dessa forma que a criança aprende. Aí, lá no documento do MEC, a gente até ri quando lê, ri para não chorar, né? Porque diz assim, que esse edital de compra de livro se apoia em pesquisas robustas sobre o desenvolvimento infantil. Mas não fala que robustez é essa, não fala quais são essas teorias, né? E aí nós que nos apoiamos na teoria histórico-cultural e na pedagogia histórico-crítica, sabemos muito bem, né, como se faz, como acontece o desenvolvimento da criança, né, que se faz nas relações sociais, que o bebê, a atividade que guia o seu desenvolvimento é a relação emocional com o adulto, que a criança bem pequena tem como atividade que guia o seu desenvolvimento a manipulação dos objetos, que não é simplesmente pegar, mas é descobrir quais são os objetos que fazem parte da sua cultura, descobrir como que os adultos manipulam esses objetos e aprender com os adultos a manipular esses objetos e formando pensamento sobre esses objetos. Depois a criança, na idade pré-escolar, a criança aprende através da brincadeira, é a brincadeira de papéis sociais, a atividade que guia o desenvolvimento da criança. Então, não cabe o livro didático, não cabe a ideia de uma criança sentada numa cadeira com um livro sobre a mesa, fazendo atividade gráfica. Não é dessa forma que ela se apropria do mundo. E não é esse mundo que ela precisa se apropriar agora. Agora ela precisa se apropriar das artes, precisa se apropriar das tecnologias, precisa se apropriar das ciências, mas a partir das relações, a partir da brincadeira. Então, quando ela lê, por exemplo, a revista Ciência Hoje para a Criança, quando ela lê, né, ao seu modo, mesmo sem saber ler convencionalmente ainda, mas ela tem acesso a uma revista Recreio, por exemplo, e aí ela fica com o desejo de saber mais sobre os dinossauros, sobre o Sol, sobre a Lua, sobre outros biomas. Tudo isso dá mote para que a gente, conversando, brincando, modelando com massa, ou com argila, ou com pintura, a gente, como professor, ajude a criança a se apropriar da cultura humana. Então, o livro didático não se apropria. Então, são os desafios da atualidade e os desafios do pós-pandemia também. A gente, né, ter a segurança de que o livro didático não se aplica, que as apostilas não se aplicam, que as atividades impressas em forma de escrever a letra, escrever o número, desenhar a forma geométrica, colar papel crepom no número, não se aplica à educação infantil, porque isso não faz o menor sentido para a criança. E aí, pensar também, a gente está se encaminhando para o final, tá? Para vocês fazerem as perguntas de vocês e as intervenções. E aí,
uma reflexão para a gente finalizar é que no pós-pandemia, a gente precisa estar muito organizado para, de repente, a gente conseguir para a educação infantil, em vez de perder, né, essas conquistas que a gente está sendo ameaçado de perder, né, essas especificidades, em vez disso, a gente se segurar mais ainda nelas e garantir algumas lutas que para nós são tão importantes. Por exemplo, o número de crianças por turma, que a gente sempre fala, né, e sempre reivindica que, em função das especificidades da educação infantil, de que a criança tem o direito de aprender, de se desenvolver, convivendo e brincando, turmas com muitas crianças, como é que a gente promove? Né? Até um parênteses que eu faço aqui. O Paulo Fock, a quem eu já me referi anteriormente, ele tem um questionamento que eu me uno demais a ele, que ele diz assim, quando a gente vai nas escolas da infância, que vê os refeitórios, a gente sempre sai entristecido, porque os refeitórios são aquelas mesas grandes, com aqueles bancos, aí gera aquele barulho. A alimentação é um momento de prática social, então a gente precisa ajudar a criança a se apropriar dessa prática social. Como que na nossa cultura a gente se alimenta? Quais são os alimentos que fazem parte do nosso cardápio? O que a gente come no Brasil é diferente do que a gente come no Japão? O que a gente ingere no Distrito Federal é diferente do que a gente ingere no Ceará? Tudo isso faz parte do nosso trabalho pedagógico na educação infantil. E aí, as relações. A gente, né, diz assim, na hora do refeitório, a gente manda o menino calar a boca, ficar sentado, mas ele está para aprender sobre a cultura do alimento. Então, além de saber o que a gente come e como que a gente come, sentado na cadeira, com o prato, o talher, o copo sobre a mesa, mastiga antes de falar, engole antes de falar. Tudo isso é aprendizado, mas é também aprendizado que na nossa cultura a alimentação não é só para saciar a fome, é também para a gente se relacionar na nossa casa com os nossos amigos. No momento da refeição a gente pergunta como foi o dia, como tem passado, o que tem feito. A criança tem esse direito também, mas nos grupos grandes viram, né, um barulho que ninguém entende de ninguém. Então, se a gente começasse a pensar, né, em pequenos grupos na sala de referência, precisa ter os momentos de grande grupo? Sim, mas precisa também ter os momentos de pequenos grupos, um momento de duplas, e também já a criança trabalhar individualmente, por que não? Às vezes a gente leva a criança, por exemplo, para o parque de areia, e aí a gente vê que uma criança está brincando sozinha, a gente já se preocupa. Opa! Às vezes a criança precisa daquele tempo consigo mesma, então a criança tem direito de brincar, de se expressar, de participar, de conhecer-se, também em momentos individuais, em duplas, em trios, em quartetos, em grandes grupos, né? E aí no refeitório também. Então, um dos ganhos que a gente pode ter, né, no pós-pandemia, retomando aqui, é o número de crianças por turma, que inegavelmente precisa ser menor. As experiências fora da sala de referência, né, os países que a gente vê que já começam a voltar, estão priorizando atividades ao ar livre. Então, aquilo que a gente sempre falou, a criança não... Imagina, a gente que é adulto, não consegue ficar muito tempo sentado, muito tempo no mesmo lugar. Imagina para a criança, ela precisa ter experiência no refeitório, no pátio, no jardim, nos espaços todos que a escola da infância tem. E se não tem, nos arredores, tem uma praça ali perto, as crianças precisam acessar essa praça ali perto. Tem um gramado ali perto, as crianças precisam acessar, né, o entorno também da escola da infância. Um outro ganho que a gente pode ter é a proximidade com a família, né, nesse momento agora, por exemplo, a gente tem pensado, bom, mandar tarefinha não se aplica. E aí o que a gente faz? A grande sugestão tem sido a gente conversar com as famílias, saber como que as crianças estão, mandar um vídeo com uma canção, com um olá, fazer uma chamada de vídeo quando a família tem, né, esse recurso de um telefone que tenha uma câmera, que tenha um acesso à internet.
para perguntar como que a criança está, mandar, né, emprestado para a criança um livro que a gente sabe que ela gostava muito, um brinquedo que a gente sabe que ela sempre brincava lá nos espaços da escola da infância. Então, é um momento para estreitar relações com a família, e essa proximidade com a família precisa se manter. Como eu dizia no começo, o Brasil é muito em função das pesquisas da Carmen Barbosa, das pesquisas da Fulvia Rosenberg, das pesquisas da Ana Lúcia Duarte Faria, do próprio Paulo Focht, né, agora mais recentemente, tem feito muitos intercâmbios com a Itália, que a região, né, da Emília-Romanha é o número 1, digamos assim, referência para a educação infantil no mundo, e um dos pilares deles é exatamente a proximidade com a família, porque é impossível fazer educação infantil sem a presença e a participação da família. E aí a gente precisa realmente aprender muito nesse sentido. E um outro ponto é a intersetorialidade, porque não dá para a escola da infância tomar para si a total responsabilidade. Então, a gente precisa conversar com a saúde. Inclusive, amanhã, o Fórum de Educação Infantil do Distrito Federal vai fazer uma live à tarde com uma pessoa da saúde, com a Andrea Martinez, representando a Secretaria de Educação, e com uma pessoa da Faculdade de Educação, para pensar sobre a formação de professor, né, que inegavelmente nós precisamos estudar outras coisas e outras formas de fazer a educação infantil. A saúde é imprescindível para a gente entender, né? A educação não faz protocolo, quem faz protocolo é a saúde, e a gente entender no pós-pandemia como que vai ser a nossa relação com as crianças, né? O uso de máscara para criança menor de 2 anos é impossível, e até para de 2 a 6 é muito questionável, porque o tempo todo a criança leva a mão, né, a boca, aos olhos, enfim. Então, a gente precisa conversar com a saúde, precisa conversar com o legislativo, né, o que vai ser normatizado, precisa conversar com o Tribunal de Contas, quais são os recursos que vão ser disponibilizados, porque se antes a gente não tinha recurso para muita coisa, agora a gente tem outras despesas que precisam entrar no orçamento da educação, né? Então, a gente precisa, de fato, conversar com os outros setores. Tem um ditado africano que é muito importante para nós, que diz assim, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. De fato, só a educação não dá conta, a gente precisa dos outros serviços, assistência social fazendo o papel dela, saúde fazendo seu papel, justiça fazendo seu papel, cada um fazendo seu papel, e a gente, que é a educação, fazer acontecer, de fato, uma escola para a infância que respeite os direitos das crianças. Bom, e aí, eu acho que por aqui a gente termina, né, essa primeira exposição, que eu fiz numa forma de fomentar as nossas discussões, e aí eu me abro, né, para as perguntas, para as contestações, para as negociações. Somos todos profissionais em fazer uma educação que atenda, de fato, aos direitos das crianças. Então, o que é que nós, professores, precisamos, podemos e precisamos para, eu coloco no campo da necessidade. Bom, a primeira coisa, todo professor de educação, de fato, como a pergunta começava com a contextualização de que muitos professores de educação infantil não estão apropriados, porque, de fato, assim, no caso nosso, né, de Secretaria de Educação, muitas vezes fica com a educação infantil quem tem menos ponto. Então, na escolha de turma, quem tem menos pontuação acaba sobrando, vai para a educação infantil. Às vezes, quem está chegando na rede como contrato temporário, aí vai para a educação infantil, aí tem uma rotatividade alta. Mas o que a gente precisa fazer? Na sua fala inicial, você falou que tem muitos gestores aqui participando do grupo. Então, penso eu que
uma coisa que é fundamental, que como Fórum de Educação Infantil do Distrito Federal, nós já estamos nos articulando, é de nós, Fórum, nos aproximarmos mais dos gestores de educação infantil. Até eu trouxe para uma das nossas reuniões uma fala que eu tive aí, a convite da Renata e do Davi, em fevereiro, né, falando com todas as parceiras, e aí quando eu conversava com as meninas, surgiu esse questionamento, que às vezes a gente vai se apropriando das especificidades da educação infantil, mas que os gestores, né, assim, pela sua outra prática, eles não entendem ainda muito bem o que é educação infantil. E que é fundamental para que haja uma escola da infância que, de fato, respeite o direito das crianças, que os gestores saibam a que se destina a escola da infância, qual é o currículo da educação infantil, qual é o papel do professor de criança. Então, um dos pontos que eu acho basilares e que aí a gente está se articulando como gestores das escolas da infância, das escolas que ofertam educação infantil, os gestores de parceria, porque para nós não interessa se a criança é da rede pública, se é da rede conveniada, é da rede parceira ou se é da rede privada. A criança tem o mesmo direito. Então, aqueles 6 direitos que estão registrados na base, que estão registrados no nosso currículo, são direitos de todas as crianças. E aí a gente se aproximar mais dos gestores, como, né, fomentar a formação, porque por que eu estou falando tanto do gestor? Porque quando o gestor e o coordenador daquele espaço têm o entendimento da importância de a gente se apropriar das especificidades, o investimento na formação vai fazer a mudança acontecer. Porque eu só mudo se eu me convencer, eu só me convenço se, de fato, eu me aproximar daquilo e ver que realmente... Eu costumo dizer, quem já me ouviu em outros lugares, com certeza já me ouviu dizer que eu tenho uma ambição nessa vida. Porque a vida toda, nós, da educação infantil, seguimos atrás do fundamental. Então, tem letrinha pregada na parede, vamos pregar também. Tem número pregado na parede, vamos pregar também. E a gente vai imitando as práticas da educação, do ensino fundamental. O meu sonho, a minha ambição nesta vida, é que a gente faça uma educação infantil tão que o fundamental comece a se inspirar em nós. Por exemplo, outro dia eu ouvi uma fala do professor Cristiano Muniz, que é uma referência em educação matemática, não só no Distrito Federal, né, mas no Brasil, e ele dizendo que na época das discussões da Base Nacional Comum Curricular, ele que estava na área de matemática, pensando o ensino fundamental, fez uma grande defesa de que o ensino fundamental se aproximasse da educação infantil e se organizasse em campos de experiências. Mas foi uma voz vencida. Ele disse, olha, vocês da educação infantil estão de parabéns, porque a vida toda a gente ouve falar em interdisciplinaridade e ainda não entendeu como que faz. Os campos de experiência não são interdisciplinares porque a gente não trabalha com a disciplina. Mas quando eu penso o eu, o outro e o nós, eu trabalho ciências, eu trabalho a língua materna, eu trabalho matemática, eu trabalho sociologia. Quando eu penso em traços, sons, cores e formas, eu penso na matemática, eu penso na língua materna, eu penso nas artes, eu penso nas ciências. Enfim, cada campo de experiência tem uma gama imensa do patrimônio da humanidade. Então, a gente precisa se apropriar disso, e aí precisa ter formação dentro da nossa escola da infância, dentro da nossa regional, dentro da nossa Secretaria de Educação, dialogar com outras pessoas que também fazem. E aí, praticamente, assim, o que pode ficar como dever de casa, né? Porque a articulação leva mais tempo, mas assim, primeiro, se vocês conseguem ver, todo mundo que são as diretrizes para a etapa na qual nós escolhemos trabalhar, ou se não escolhemos, né, por alguma maneira, fomos parar lá. Porque a gente começando a estudar vai se apaixonar, porque a educação infantil é o melhor lugar para a gente trabalhar. Outra coisa, a gente se apropriar do currículo.
Então, entender, porque aí quando chega aquele colega que diz assim, mas essa criança saiu da educação infantil e não sabe ainda escrever, e não sabe ainda ler, e não conhece todas as consoantes, mal conhece as vogais, você vai dizer, olha, eu sinto muito, eu sigo um currículo. E o meu currículo, o currículo da etapa onde eu trabalho, não prevê isso. Então, a criança vai se apropriar da língua materna? Vai, mas não é decorando letras. Ela vai se apropriar de conceitos matemáticos, inclusive é o tema da minha pesquisa de doutorado? Vai, mas não é tendo aula de matemática. Então, a gente precisa se apropriar desses documentos que legitimam o nosso fazer e precisa, sobretudo, fazer esses elos com as outras etapas. Então, porque, por exemplo, a plenária, a discussão se amplia para o primeiro ano do ensino fundamental. Por quê? Porque no primeiro ano do ensino fundamental ainda são crianças. No segundo ano do ensino fundamental ainda são crianças, ainda têm direito a brincar, ainda tem direito a se apropriar da cultura pela brincadeira e pelas interações. Então, a gente se aproximar, sabe, para não ficar um criticando o que o outro faz, mas para entender as especificidades da educação infantil são essas. Então, eu me tenho a elas. E aí, pensando que eu não penso jamais em preparar minha criança para a alfabetização, em preparar minha criança para o ensino fundamental. Mas quando eu faço uma educação infantil que respeita os direitos das crianças, de participar, de se expressar, de brincar, de conviver, de conhecer-se, de pensar criticamente, de negociar regras que são negociáveis, né? Porque a gente sabe que algumas não são, mas muitas são. Então, de negociar regras negociáveis, de experimentar arte, de experimentar a ciência, de experimentar a matemática, de experimentar a língua materna sem colocar em caixinhas, em disciplinas, mas a partir de vivências nos campos de experiências, é claro que essa criança vai aprender muita coisa. Mas não é dando aula como se dá no ensino fundamental. Não é falando para a criança que o dia é dia, porque tem, né, e o ano é ano, porque tem um movimento chamado rotação, outro translação. A criança não precisa disso. Mas ela pode e quer entender que o Sol está parado e a Terra gira ao redor de si, e a Terra gira ao redor do Sol. Então, a criança fica fascinada com esse tipo de conhecimento, mas não é dando aula, é quando a gente vê um vídeo que traz essa questão, é quando a gente vê uma revista de ciências que traz essa questão, é quando a gente escuta uma história que traz essa questão. Então, nosso papel é organizar para que a criança sinta a necessidade de aprender, né? Então, o que nós podemos fazer é isso, é nos apropriar das nossas especificidades, ter segurança de que é esse o papel que nos compete, e que não é assim porque a gente acha bonito. É bonito, mas é assim porque é assim que a criança se desenvolve, é assim porque a criança aprende dessa forma, é assim porque a teoria histórico-cultural diz que o desenvolvimento da criança se dá dessa forma, é assim porque a pedagogia histórico-crítica diz que é assim que a gente planeja os momentos, as jornadas com as crianças na escola da infância. Então, é uma grande questão essa. Que tem uma dificuldade muito, mas poderia ter uma possibilidade, um potencial muito grande. Por quê? Nós também, como Fórum de Educação Infantil, a gente se preocupa muito com essas questões, porque os espaços que a gente tem visitado, que ofertam educação infantil nas escolas classes, às vezes, o que acontece? A gente conheceu uma realidade que era assim, inclusive na regional onde eu trabalho. E aí aconteceu o seguinte, uma escola classe começou a receber educação infantil, e aí fez o quê? Colocou todas as turmas de educação infantil de manhã e todas as turmas de ensino fundamental à tarde. E aí nós questionávamos com a gestão da escola,
E aí, pedindo também a interface da regional, porque que está em para ela, o que acontece? Se de manhã é uma turma de crianças de 4 anos e à tarde é uma turma de 8 anos, o mobiliário vai atender a quem? É óbvio, né? Vão ser cadeiras altas, que as crianças vão ficar com as perninhas balançando. A decoração da sala, que não é decoração, né? Porque na escola da infância, mais do que decorar, a gente precisa pôr nas paredes aquilo que a gente que dá a cara do nosso trabalho com as crianças. Então, as crianças precisam se identificar no que está lá na parede. Então, se tem uma poesia, não é a poesia que eu acho mais bonita, é a poesia que fez sentido para nós, grupo. Se tem uma canção, não é a canção que eu quero que as crianças aprendam, é a canção que faz sentido para nós, aquele grupo. Se tem o inventário das brincadeiras que a gente mais gosta de fazer, está lá na parede, porque são as nossas brincadeiras preferidas. E aí, quando a gente esquecer, faz um tempão que a gente não brinca com os brinquedos de salão de beleza, por exemplo. A gente vê lá no inventário, porque está escrito com a letra da professora, mas está desenhado pelas crianças. Ah, nunca mais eu brinquei com a chapinha, nunca mais eu brinquei com o pente, nunca mais eu brinquei com o espelho, entende? Então, é para a nossa relação social no cotidiano, na jornada da escola da infância. Então, não é por acaso. E aí, se eu divido com o ensino fundamental, nessa queda de braço, quem que ganha? O ensino fundamental, porque é etapa séria, né? E aí vai ter as letras, e aí vai ter os números, que não fazem o menor sentido para a criança. E aí, a organização vai ser cadeira para todo mundo, né, que é uma defesa que eu faço. A gente ainda tem muito aquela ideia de fundamental, que se tem 26 crianças, que era o número de crianças que eu tinha lá no meu jardim, no meu segundo período, né, crianças de 5 anos de idade. Tinha 26 crianças. E aí tinha a expectativa de que tivesse 26 cadeiras e 26 mesas na minha sala. E eu dizia, gente, pode levar, deixa só 4 aqui que me satisfaz. Não deixava, porque a professora do outro turno reclamava, né? Mas todo mundo que ia me pedir mesa, dizia, leva, pode levar, porque as crianças não precisam ficar sentadas o tempo todo. Lá no fundamental precisa, então se tem 26 crianças, vai ter 26 carteiras, né? Então, isso é um problema, gente, se existe isso, porque o ideal era que fossem, de fato, escolas da infância pensadas para as infâncias, com arquitetura própria para as infâncias. Então, o sonho de consumo são os CEPIs, né? Que tem uma área ampla, verde, que a gente chama do quintal, né? O quintal do CEPI, que tem parque de areia, que tem o pátio muito favorecedor. Então, a gente queria aquela estrutura para todas as escolas da infância. Ainda não temos isso. E aí, pensando, né, como eu falei, tem as grandes dificuldades, limitações, mas tem as possibilidades também, uma possibilidade que seria de ter turmas de escola de educação infantil na escola do ensino fundamental, seria esse diálogo entre os profissionais para entender a educação infantil brinca muito porque a criança aprende brincando. As descobertas das crianças são em campos de experiência porque é assim que o desenvolvimento delas pede. Elas não aprendem tendo aula, ouvindo a professora fazer uma fala sobre com o ciclo da água. Não é assim que as crianças aprendem. Elas aprendem pegando na água, vendo tipos diferentes, né, de água. É na gotinha, é na torneira, na mangueira que vai aguar o jardim, vendo a chuva, sentindo a água quente, a água morna, colocando água numa forma, esperando o passar das horas para ver que vai virar gelo. Então, as crianças aprendem de uma outra forma. Então, estando juntos, se de fato nós estivéssemos juntos, seria até enriquecedor. A gente vê, as crianças da educação infantil aprendem dessa maneira, é por isso que é assim, em vez da gente ficar cobrando, né? Mas aí, assim, são
questões filosóficas, né? Como tudo nessa vida pode ser positivo, mas pode ser negativo também. Mas aí, de praticamente, o que a gente pode fazer? E aí já faço até um elo também com a pergunta anterior. O que nós podemos fazer? Porque o tempo todo a gente precisa pensar nisso. Como fazer da melhor forma, com as condições que eu tenho hoje? É um questionamento do Matsete Cortella, né? O que eu posso fazer de melhor com as condições que eu tenho hoje, mas lutando para que eu tenha condições melhores? Então, o que eu posso fazer? Pensar com a gestão da escola, e aí, puxando de novo, né? Às vezes, se não é possível diretamente com a escola, se a escola não está se abrindo para o diálogo, pedir a ajuda da UNIEB para discutir. Bom, como que a gente se organiza aqui? Então, se vai ter turmas compartilhando as salas, num turno que seja a mesma faixa etária de manhã e de tarde, para que favoreça o mobiliário, para que favoreça os materiais, para que favoreça os brinquedos, para que favoreça toda a nossa relação dentro da sala de referência. A ideia da vivência fora dos espaços da sala de referência. Então, como que a gente negocia com as outras idades? Porque nós que somos da educação infantil, de que, as 2 anos vão viver só com as de 2 anos, as de 3 anos. Porque convive com convive com é aquele que está engatinhando. Então, a gente precisa pensar esses momentos em que lá fora da sala de referência a gente vai viver, não precisa necessariamente que seja a educação infantil vai ficar de 3 a 3h30 e depois o fundamental fica de 3h30 às 4. Não necessariamente. Podem ser tempos e podem ser espaços conjuntos, desde que haja um planejamento, desde que haja um trabalho intencional para que as crianças aprendam a conviver, porque a gente aprende a conviver. Então, a gente ir pensando nessas possibilidades, enquanto, como eu dizia anteriormente, a gente luta por condições melhores. Porque, sinceramente, o que de fato é sonho para a educação infantil é que a gente tenha espaços que favoreçam as relações e que favoreçam o desenvolvimento da criança naquele seu momento, naquele seu período de desenvolvimento, né? Como diz a teoria histórico-cultural. Então, o sonho para nós seria que todas as escolas da infância tivessem o prédio do CEPIS. Mas precisamos lutar por isso. Mas enquanto lutamos, vamos vendo o que é possível fazer para atender aos direitos das crianças, porque os direitos não ficam esperando, não. E aí, de fato, a gente precisa fazer o melhor para que as crianças aprendam e se desenvolvam na escola da infância também. Bom, eu vou começar pela segunda. A educação inclusiva é uma das minhas paixões, né? Por muito tempo eu trabalhei com sala de recursos e aqui eu sou cearense e lá no Ceará eu trabalhava com sala de recursos e quando vim para o Distrito Federal, por 5 anos eu trabalhei com educação precoce, que é exatamente a interface entre a educação infantil e a educação especial. Quando a gente pensa na educação especial para a educação infantil, o que de mais urgente, porque aqui merecia, né, um momento só para falar sobre educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, à luz da teoria histórico-cultural, porque ainda tem isso, eu posso entender a educação especial de diversas formas. Nós temos um currículo que se embasa na teoria histórico-cultural. Então, para a teoria histórico-cultural, o desenvolvimento
do ser humano se dá diferente de qualquer... Sempre é diferente. Então, a forma que eu uso para aprender é diferente da forma de vocês, independente de ter uma necessidade específica, como uma deficiência, como uma síndrome. Então, eu já parto do princípio de que todas as pessoas são diferentes. E aí, quando eu penso na educação infantil, um dos grandes questionamentos que eu sempre faço quando converso com os colegas sobre educação infantil, tendo o olhar na educação inclusiva, é que a educação precisa, de fato, ser inclusiva. Então, eu preciso entender que a criança, antes de tudo, isso, gente, é uma fala do Vygotsky, tá? Ele escreveu textualmente isso no livro tem uma coleção de 6 tomos que se chama Obras Escolhidas, que não foi publicada no Brasil, só em russo, em inglês e em espanhol. E o acesso que a gente tem aqui no Brasil, em geral, é o que veio da Espanha. E aí, no tomo 5, ele fala especificamente sobre a educação especial. E aí, nesse livro, ele diz que a criança, antes de ser cega, ela é uma criança. Então, eu olho para a criança partindo do pressuposto de que ela é uma criança, independe se ela é cega, se ela é surda, se ela tem deficiência física, se ela tem síndrome de Down, enfim, ela, antes de tudo, é uma criança. E aí, para a educação infantil, a criança aprende e se desenvolve nas brincadeiras. Então, a criança com ou sem deficiência precisa brincar. A criança com ou sem deficiência precisa se relacionar. E aí, porque aí cada especificidade, né, requer do professor da criança uma busca, um aprofundamento. Então, por exemplo, eu tive muitas crianças que tinham síndrome de Down lá na precoce. Nenhuma era igual à outra. Tinha uma das meninas, por exemplo, começou a andar com 2 anos e meio. O menino começou a andar com 1 ano. Então, cada um tem um jeito. Uma era muito amorosa, outra era sempre ranzinza, porque tem esse estigma, né, de que a criança com síndrome de Down é sempre muito alegre, é sempre muito afetiva. Não, são seres humanos, são diferentes. Então, eu vou descobrindo as especificidades de cada um, como eu vou descobrindo as especificidades da criança que não tem deficiência, que não tem uma necessidade específica, porque cada ser humano é diferente. Então, a relação não se faz no bolo, se faz com cada um dentro de um grupo. Então, cada grupo tem a sua particularidade e a relação com cada criança deste grupo precisa ser entendida dessa maneira. Então, tem uma criança que você precisa falar um pouco mais firme, tem uma criança que, se você falar firme, chora. Então, a gente vai aprendendo com o outro, como é que o outro lê o mundo, como é que o outro se coloca no mundo, como é que o outro aprende a se relacionar, como é que o outro aprende a escutar. Então, para a educação especial, a fala que eu posso deixar aqui, como eu falei, isso requereria um momento específico para estar na educação especial, inclusive à luz da teoria histórico-cultural. Mas, grosso modo, é isso que fica. A gente olhar não para a deficiência, não para a necessidade específica, mas olhar para a criança e pensar em formas de incluí-la. E aí, com relação a EAD, primeira coisa, EAD, nós fizemos, o MIEB fez um documento, o Fórum de Educação Infantil do Distrito Federal fez outro documento, a Rede Nacional Primeira Infância fez outro documento, a ANFOP fez outro documento. Várias entidades fizeram documentos endereçados ao Conselho Nacional de Educação e ao Conselho de Educação do Distrito Federal, dizendo isso. EAD não se aplica à educação infantil. Por que não se aplica? Porque as nossas especificidades não comportam. A gente aprende nas relações, na brincadeira, a gente aprende nas práticas sociais. Isso é um fato. Outro fato, a Sociedade Pediátrica diz que até 2 anos é 0 de tela para o bebê. A partir de 2 anos, aí você vai ampliando paulatinamente. Não pode passar de 1 hora por dia, preferencialmente fracionada, não é 1 hora ali seguida.
E existem várias pesquisas que aportam isso, gente. Eu lembro que quando eu fazia psicomotricidade, lá no começo dos anos 2000, eu conheci um psicomotricista argentino que as pesquisas dele eram... E olha que não era nem... Ainda não tinha esse boom de smartphone, de tablet. Ele era com relação à televisão. E ele atendia nas intervenções de psicomotricidade dele, crianças que tinham problemas de relação social, problemas de fala, porque ficavam muitas horas do dia diante da tela e não aprendiam, porque a criança está aprendendo como que é o mundo, como que a gente se relaciona, como que a gente fala, como que a gente escuta. Se a gente está aqui num grupo, uma hora eu falo e você escuta, da outra hora você fala e eu que escuto. A cadência da voz humana. E aí ele atendia muitas crianças que tinham esses problemas, porque passavam longas horas do dia exclusivamente com a televisão. Aí você imagina quando vem para a tela, né? Então, tem pesquisas que falam sobre o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento motor, porque fica muito tempo parado, o desenvolvimento cognitivo, porque é muita informação, não dá tempo de a criança processar, e para processar precisa falar, né? Diz o Vygotsky, pensamento e fala se desenvolvem concomitantes, e então EAD não existe. Aí agora a gente começou a falar, não, mas não é EAD, porque EAD tem uma legislação específica, tem características específicas, uma forma específica, uma metodologia de tanto das aulas quanto da avaliação. Então, EAD não é. Aí começamos a chamar de atividades remotas. Para a educação infantil, é um grande desafio, porque, de novo, aquilo que a gente vive na educação infantil, que são as interações e as brincadeiras, o cuidar e o educar, não cabem em atividades remotas. E aí vocês me perguntam, tá, que sugestões você daria? Bom, a gente precisa estudar muito, mas para não sair completamente sem uma resposta, o que eu digo para quem me pergunta? Eu penso que, nesse momento, a educação infantil precisa descobrir uma forma de se relacionar com as famílias. Então, se você faz um vídeo, não é um vídeo por dia. Mas, nessa semana, por exemplo, tem várias instituições parceiras que eu já sei, já estou acompanhando, que fazem posts todo dia no Facebook. A gente precisa pensar que muitas das nossas crianças não têm acesso à internet. No Fórum de Educação Infantil, a gente recebeu reclamações de familiares dizendo, olha, a gente tem um celular com a internet pré-paga. Como que faz? Pôs R$10 de crédito, não deu nem para rodar o vídeo. Como que faz? Então, a gente precisa pensar nisso, porque a gente é escola pública, e aí lembra lá das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, o Estado tem a obrigação de ofertar educação infantil pública, laica, gratuita, de qualidade social. Então, eu tenho que pensar não só na criança que já tem um computador, não só na criança que já tem um tablet, não só na criança que já tem um smartphone, eu tenho que pensar na criança que não tem acesso a nada disso. Como que eu faço para chegar até ela? Então, a gente precisa, penso eu, primeiramente, como instituição, lá no meu CEPI, lá na minha parceira, lá enfim, na instituição onde eu trabalho, no meu SEI, no meu jardim de infância, eu preciso coletivamente procurar as famílias. Cadê as famílias? A gente pode ter acesso a elas como? Pelo telefone? Se é pelo telefone, então a gente telefonar e cobrar isso da Secretaria de Educação, né? Porque é uma coisa que o Fórum tem discutido. Que, às vezes, a Secretaria de Educação diz assim, a gente pode fazer atendimento pelo telefone, tá, mas não pode ser pelo telefone do professor. Tem que ser institucional. Então, a Secretaria de Educação providenciar para que o professor tenha acesso à família pelo telefone. E aí, naquela semana, ele telefona para 5 crianças, uma criança por dia, por exemplo, para conversar, ouvir a voz,
saber como está, saber do que a criança está brincando. Não é para dar a tarefa, porque como vocês falaram, todas as famílias estão muito cansadas. Hoje eu recebi uma mensagem de uma professora da UNB, e ela dizendo: eu estou me sentindo profundamente cansada. Por quê? É professora, tem os filhos para cuidar, e aí a gente, né, quem não tarefa no sentido escolar, mas tem que acompanhar o desenvolvimento, né? E aí filho em casa toda hora requer uma atenção. Então, enfim, não é a gente cansar mais ainda a família, mas a gente se colocar à disposição, saber como está, pegar o telefone e cantar junto com a criança a canção que ela gosta de cantar, falar um pequeno poema, se ela gosta de poema, perguntar sobre um descobrimento científico, se ela gosta de descobertas científicas, falar sobre um livro. A gente, como fórum, até sugeriu para a Secretaria de Educação de, em vez de orientar as instituições de educação infantil a mandar atividades na plataforma, que muitas famílias não vão ter acesso, e aí se a gente faz isso, a gente aumenta a segregação, a gente aumenta a exclusão, a gente ofertar, bom, então eu vou, em vez de mandar uma tarefa, porque tarefa não é, então que tarefa seria essa? Só eu vou mandar a família, eu vou emprestar o livro para a família ler esse livro, e aí não precisa fazer nada, não precisa desenhar a história, não precisa, sabe? Mas para ter momentos de apropriação da cultura. Então, livro de literatura, livro de ficção, livro de poesia, enfim, aquilo que agrada a criança, para que a criança viva aquele momento com a sua família. A gente fez uma sondagem aqui na instituição e todas as crianças têm tablet, tá? Então eu vou fazer um pequeno vídeo, vejo se é possível fazer uma chamada de vídeo, e aí se é possível fazer, ou de vídeo, ou de áudio, para unir, não precisa ser a turma toda de uma vez, num dia você faz com 4 crianças, no outro dia você faz com 3, entende? Mas para a gente manter a relação, para a criança saber que tem uma professora, que tem um professor, que se interessa pela vida dela, e aí, ir fazendo essas pequenas ações, que fazem parte da educação infantil, para a gente saber. E aí conversar com as famílias também, porque às vezes as famílias não têm essas informações, e aí a gente que educa, olha, na hora do banho, conversa com a criança, na hora da alimentação, conversa com a criança, canta as canções que a criança gosta de cantar, lê uma história, não sabe ler, inventa, não sei inventar, rememora as histórias da família. Toda criança gosta de saber dos seus primórdios. Então, como eram meus avós, como são meus primos, que eu não vejo nunca, quem são meus tios, onde eles moram, conta alguma coisa que você, papai, você, mamãe, viveu na sua infância. E essas histórias a gente conta 1000 vezes para as crianças e as crianças não cansam de ouvir. Então, ajudar as famílias, porque isso faz parte das aprendizagens do desenvolvimento da criança. Então, se apropriar da cultura humana. A hora da alimentação não é só saciar a fome, a hora do sono não é só ter o seu descanso necessário para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para o seu repouso e para elaborar as vivências que teve, mas é também para a gente aprender como que na nossa cultura a gente dorme, a gente toma um banho antes, a gente troca de roupa, tem uma roupa que a gente usa para ficar em casa e brincar, tem outra roupa que a gente usa na hora de dormir, se bem que hoje, né, esse conceito está muito relativizado, porque a gente passa de pijama, né? Mas, enfim, ajudar a família a entender e acolher, porque aí às vezes a família está cansada e não tem com quem fale. Se a gente dá esse momento de ouvido para que a família fale, a gente divide com ela essa dificuldade que está sendo para todo mundo, né? Então, eu penso bem que é por aí
e deve se organizar a educação infantil. E aí, de novo, né, volta lá para aquela pergunta, e o que é que a gente pode fazer mais, né? A gente também pode se organizar como coletivo. Estou falando o tempo todo do Fórum de Educação Infantil, porque, gente, como fórum, acho que a gente nunca trabalhou tanto. Todo dia chega uma demanda. Então, vocês todos também são convidados a fazer parte do Fórum de Educação Infantil do Distrito Federal, porque aí a gente levanta essas coisas. As conquistas são poucas e são lentas, são, mas se a gente ficar de braços cruzados, aí que elas não acontecem mesmo, ou aí que elas demoram mais. Então, a gente pode se unir a esses coletivos de luta pelos direitos das crianças, e aí a gente tem feito essas discussões de que a educação infantil, hoje mesmo teve uma reunião e discutindo sobre isso, que é preciso intensificar com a Secretaria de Educação, e aí a gente amplia como MIEB para o Brasil, não só para o Distrito Federal, a flexibilização das 800 horas, porque a gente não precisa, nessa hora, ficar preocupado que tem que mandar uma folha para a família registrar alguma coisa para a gente ter essa folha de volta e registrar como frequência. Nesse momento, o essencial é preservar a vida, preservar a saúde, preservar as relações. Então, a família saber que eu estou ali não é para cobrar, não é para tornar a vida dela ainda mais difícil, mas é para apoiar. Bom, você precisa falar alguma coisa, eu estou aqui para te escutar. Está tendo dificuldade em alguma coisa? De repente, será que eu posso te ajudar? Se não posso te ajudar, só ouvindo já ajuda. Escuta a criança, fala com a criança, e entende? Então, eu penso bem que nesse momento é o que compete a gente como professor de educação infantil. E vai fazendo isso e vai lutando para que, de fato, as 800 horas sejam flexibilizadas e para que não tenha essa ilusão de que se recupera alguma coisa na educação infantil, porque não se recupera. A gente trabalha com as práticas sociais. Todo dia a criança está vivendo essas práticas sociais. E não é fazendo tarefinha, e não é mandando atividade em folha de A4, e não é fazendo apostila, e não é fazendo livro didático que vai fazer a educação infantil.